É uma palavra muito bonita da parte de Deus. E eu quero te convidar a me acompanhar nessa palavra. O nosso tema hoje é, olha ali, eu poderia ter escrito as chaves espirituais da transformação da água em vinho. Ou eu poderia ter escrito também assim, os códigos secretos da transformação da água em vinho. Poderia. O som tá bom para vocês aí? Precisa aumentar mais um pouquinho? Não precisa, tá bom? Então veja bem, vamos lá no nosso texto bíblico. O texto bíblico está, já deve ter aparecido ali, não ficou bem claro, em João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Quem tiver com a Bíblia, pode abrir aí para acompanhar. João, capítulo 2, versos 1 ao 11. Texto muito conhecido. O evangelista João vai dizer assim: e ao terceiro dia, começa aí, ó, terceiro dia, 1, 2, 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Guarda esse versículo aqui, ó. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Em algumas traduções poderá estar escrito metretas. Amém? Então vamos repetir esse texto comigo, só esse pedacinho. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, conforme a tradução. Amém? E o texto continua: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Esse é o texto base. Eu quero começar dizendo que Jesus é o nosso milagre eterno. Você crê? Amém. Amém, né? Jesus é um dos convidados de uma festa judaica muito importante para os judeus, o casamento, que eles chamam de bodas. E ali ele realiza o seu primeiro milagre público registrado na Bíblia. E aqui é muito interessante, porque o evangelista João, que é aquele discípulo que faz uma escrita mais amorosa, ele é que registra isso na Bíblia. Então Jesus transforma água em vinho. Vinho na cultura hebraica significa alegria. O vinho é utilizado na cultura hebraica até os dias atuais como uma bebida de celebração cristã, uma bebida de alegria. Então, o vinho faz parte das bodas porque é uma bebida que simboliza para eles a alegria. Um momento de alegria, um momento de celebração, um momento de festa. Amém? Muito bem. Nesse episódio real da Bíblia, porque aqui não é uma parábola,
o escritor João faz questão de registrar aqui o número das talhas. Todas as vezes que você vê na Bíblia um registro específico de número, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, porque algo Deus vai falar quando Ele revela números. Não tem nada a ver com numerologia, tem a ver com códigos, com mantos, com revelação espiritual. E aqui ele registra que as talhas tinham um número. E ele também faz questão de registrar o volume que cada uma dessas talhas cabia. Observe no texto. Não sei se o texto basta, ali está, ali. Estavam ali postas quantas talhas? 6. E ele faz questão de dizer, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou almudes. Interessante, por que faz questão de dizer isso na Bíblia? Não poderia ter passado em branco? Por que o escritor fez questão de dizer todos esses números? Não poderia ter ido direto? E Deus pegou lá várias talhas de água e transformou em vinho, pronto. Por quê? Abra os teus ouvidos espirituais. Abra os teus olhos espirituais, porque é aí que está a revelação. Então veja bem. Tinham, segundo o texto, 6 talhas de pedra. Observe que faz questão de dizer de que pedra. Jesus é chamado na Bíblia de pedra angular. Então a pedra, porque a pedra é a própria revelação de Jesus. Primeira chave. Coloca no chaveiro. E aí diz que cabia 2 ou 3 metretas de água ou vinho em cada uma dessas talhas. Aqui estão escondidas mais 2 mensagens para nós. Vamos pegar? Muito bem. A primeira mensagem que está oculta nesse milagre vai nos ensinar que em Cristo Jesus nós temos direito a uma porta eterna, definitiva. Então existem esses 2 sinais. Há 2 codificações pelos números que o evangelista João registra. Vamos lá, o primeiro sinal ou código está aqui, ó. Se você pegar o número de talhas e multiplicar pelo número 2, não é 6 talhas, cabendo 2 almudes? Então se você pegar o número de talhas, multiplicar pelo 2 que ele coloca ali, vai dar, e ele faz questão de citar isso, né? Está ali o texto, olha lá, em amarelinho. Teremos 6 vezes 2 dá quanto? Quem estudou matemática aí? 6 vezes 2 é? 12. O que é 12? 12 é um número muito importante da Bíblia, porque diz o quê? Faz referência a 12 discípulos. Aí, essa aqui que é a revelação desse texto. Significa que Jesus está apontando nesse texto que Ele é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor que domina a água e toda a química do universo. Ele está dizendo, eu criei o universo, eu criei todas as coisas, e aí através disso eu vou dar um sinal para vocês. Então quando você multiplica 6 vezes 2 dá 12, ele vai apontar que são 12 tribos de Israel e 12 portas na Nova Jerusalém eterna. E que uma dessas portas eu e você vamos entrar. Pegou? Porque nós somos descendentes e co-herdeiros em Cristo da Nova Jerusalém. Se Cristo não tivesse sido a pedra
Olha o nome, a pedra rejeitada, a talha é feita de pedra. Ele é a pedra rejeitada pelos israelitas e por causa da rejeição, ele veio para nós. Pegou? Amém? Muito bem. E eu vou provar agora biblicamente. Apocalipse 21, dos versos 12 até o verso 14, vai dizer assim: tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É muita revelação, hein? Os discípulos estavam lá com Jesus na festa? Estavam. Se você pegar o texto base, os discípulos estavam lá. E Jesus disse: eles são os fundamentos das muralhas que estarão protegendo vocês na Nova Jerusalém. É muita revelação, hein? Guarda aí. Pegaram? E nesse texto também vai dizer o seguinte: as portas estão abertas para o mundo inteiro. Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Ai, pastor, e se um viking daquele aceitar Jesus, ele vai entrar pela porta? E se um índio aceitar Jesus, ele vai entrar pela porta? E se alguém lá na Rússia aceitar Jesus, vai entrar pela porta? E se alguém na Argentina, vai entrar pela porta? E se alguém do mundo árabe, vai entrar pela porta? Porque aí está a revelação. As portas estão viradas para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Quantas chaves já tem aí no chaveiro? Trouxeram o chaveiro? Eu avisei lá no grupo, né? Mas eu quero falar aqui um novo texto em Apocalipse 21, que vai estar escrito assim: e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. Então vamos lá? Transparente por quê? Porque Deus, nele não há pecado. Deus é transparente. Não tem pecado em Deus. Aí fala que é ouro puro porque ouro representa o reinado, representa a glória, representa que Jesus e Deus é rei do universo. Por isso que é de ouro. E pérola, porque pérola representa, é a representação específica da pureza de Deus e da beleza da santidade de Deus. Amém? Amém. Ore pelo pastor para ele sempre pregar bem. Em Cristo, então, somos descendentes espiritualmente de Israel, que é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. E aí eu vou provar. Vamos ver lá em Gênesis 49, 10 e 11, vai dizer assim: o cetro, ou seja, a glória, o reinado, a bênção, o poder, não se arredará de Judá. Quem tem o poder? Jesus. Ele é o quê? O leão da tribo de Judá. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E eles se congregarão os povos. Congregarão os povos. Nós somos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Olha, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado numa jumenta, e ela estava com o seu jumentinho. O filho da sua jumenta, a cepa mais excelente.
Jesus estava montado em uma jumenta, quando ele entrou em Jerusalém, e ele foi chamado de quê? Quem lembra? Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pegaram? Ah, meu Deus, a Bíblia é muito boa, é só a gente aprender e ir fundo nela, né? E aí ele vai dizer assim: ele lavará a sua roupa no vinho. Olha que interessante. Então minha roupa será lavada no vinho. Por que no vinho? Porque o óleo da alegria descerá sobre nós por causa do sangue de Jesus, e o meu corpo será lavado pelo sangue de Jesus. Aí o vinho aí não é vinho literal, é o vinho espiritual, que é o sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, hein? Continuando, ele vai dizer assim: a sua capa será lavada em sangue de uvas. O que é sangue de uvas? É o que você vai tomar domingo que vem na ceia do Senhor. É o vinho representativo da ceia do Senhor, que Jesus iria instituir anos e anos e anos depois. Mas já tem a revelação em Gênesis? Sim, já tem a revelação em Gênesis. Uma hora dessa, na hora que Deus me permitir, eu quero trazer uma pregação sobre a palavra Gênesis para vocês. Aí vocês vão endoidar o cabeção, porque tem algo muito forte na palavra Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Amém? Amém. Então vamos lá. E aí, eu vou trazer agora um texto do Novo Testamento para provar tudo isso, que está em Mateus 1,16, que está dizendo assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Tá, Jacó gerou José. E Jacó era de qual tribo? Da tribo de Judá. Então está comprovado lá em Mateus, quando você vai na genealogia de Jesus, é o único que tem essa genealogia, é o Evangelho de Mateus, e vai provar para você, passo a passo, de onde vem Jesus, toda a família dele, porque isso é tradição judaica até os dias atuais, e por que Jesus é descendente da tribo de Judá. Amém? Quem quiser, abra Mateus aí e leia genealogia de Jesus. O segundo sinal que tem nesse texto, podemos interpretar esse sinal assim: em Cristo temos vida e vida em abundância. Então, veja bem, no mesmo versículo, João fala que cada talha poderia caber até 3 metretas. Observarei. Ele falou de 2 e depois falou 3. Deve estar ali, olha lá, 3. Ora, então tá. Então, se multiplicarmos, atenção os engenheiros aí que gostam de matemática, né? 3 vezes 6, quanto que dá? Eu não sei fazer essa conta. 18. Ah, sim. Tá, e o que tem a ver o número 18, pastor? Tem nada a ver? Tá, e daí? O que tem a ver o 18? Pega o chaveiro. Em hebraico, o número 18 significa vida. Vida. Que é a palavra que se lê Hari em hebraico. Ora, Hari é um dos símbolos mais conhecidos do judaísmo, do Antigo Testamento, que é uma palavra hebraica que significa viver, vida e estar vivo. A vida se relaciona então imediatamente com a misericórdia, com o amor e com a bondade de Deus. Aí vamos ver Salmo 23:6, que vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Amém? Estão pegando aí o manto? Veste o manto. Pratica o manto. E aí vamos então agora conectar com João 10:10. Isso é para quem gosta de Bíblia, ó. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então 3 vezes 6, 18. 18 em hebraico significa vida, vida eterna, vida em abundância. Vida em abundância está apontando para o próprio Jesus, porque ele diz: aquele que crê em mim, eu dou vida e vida em abundância. Pegaram agora os códigos que estão aí na multiplicação, que está desse evento maravilhoso aí da transformação da água em vinho. Jesus, Deus estava revelando o próprio Jesus, estava revelando Ele mesmo durante um milagre. Amém, irmãos? Amém. Vocês nunca mais vão esquecer do 2 vezes 6, 12 e 3 vezes 6, 18. E o que significa isso? Amém? Jesus então, nesse primeiro milagre, ele estava apontando, estava revelando aos discípulos, revelando a própria mente. Por isso que ele diz: mas não é chegada a minha hora ainda, mulher, calma, não me faça adiantar as coisas. Mas a Bíblia diz que Jesus era submisso aos seus pais, e ele honrava os seus pais. Ele então honrou a mãe e fez aquilo que ela pediu. Ela, sabedora quem era ele, ela diz o que para que eles vão fazer tudo o que ele vos disser. O que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Deve estar escrito ali, é porque agora mudou o texto, mas lá no texto base: façam tudo conforme ele vos disser. Então faz de um jeitinho que ele falar, porque ela sabia quem era ele. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, e ele poderia fazer não só esse, como outros milagres. Então 1 Pedro capítulo 3 verso 18 vai dizer assim: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por todos os nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus. Então a morte de Jesus não é uma morte qualquer, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Levar a mim e a você a Deus. Morto de fato na carne, porque ele morreu na carne, ele foi enterrado na carne. Cada gota de sangue dele caiu no madeiro. Ele morreu, ele expirou, ele entregou o espírito dele a Deus lá no madeiro. Mas aí tem um detalhe nesse texto aí: mas vivificado pelo Espírito. Amém? Por isso que aquela mulher que nós aprendemos aqui na pregação, Maria Madalena, vai lá e ele fala: você busca entre os mortos aquele que não está mais aqui. Lembra? Você busca entre os mortos aquele que já não está mais aqui. O que Jesus quer dizer? Você vai buscar um vivo no meio de morto? Estão mortos em vossos pecados e vossos delitos. Amém? Pegaram? Estão pegando aí o manto? E aí Jesus nos revela uma outra coisa importante: que Ele é a fonte da vida eterna. Temos aqui mais um sinal codificado de Jesus nesse texto: a água. Não tem água? Teve o vinho, teve os números, mas tem a água. No texto, observem que aqui que está o manto. Volta o texto base aí para mim, por favor.
Tá bom, gente, não tá te incomodando aí? Tá frio? Todo mundo tá morrendo congelado. Ah, é? 23? Mas é 24, é normal. É 23 é melhor. É, 23. Mas tá bom. Veja bem. Tem um sinal aqui da água. Volta o texto base. Observa o texto base, talvez você tenha lido esse texto 200 mil vezes e não percebeu um detalhe que tem ali. Estavam ali postas 6 talhas. Para quê? Para que as talhas estavam cheias d'água? Para as purificações. Então não era qualquer água. Era água de purificação. Os judeus purificavam a água para eles usarem nas suas purificações, nas suas orações. Porque não era uma água qualquer. Não era chegar ali naquele bebedouro e pegar uma água qualquer. Era uma água que havia sido orada, água preparada, água que estava posta para as purificações judaicas. Não é qualquer água. Ah, bota qualquer água na talha aí. Não, senhor. É água purificada. Por isso que Jesus é chamado de águas purificadoras. Porque elas nos purificam de todos os nossos pecados. Estão pegando aí ou não? Estão preparados para viver uma dimensão mais profunda do Evangelho? Vocês já são, os que estão comigo desde o início, sabem que aqui o capim é grosso. Glória a Deus, aleluia. Capim aqui é com substância. É capim viçoso. É capim cheio de substância. Para encher o bucho de vocês e vocês passarem a semana inteira ruminando a bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse negócio de entregar um capim seco. Amém? Amém. Vocês gostam, né? Então veja bem, no texto aí vocês têm que observar que essa água, né, era uma água diferente. No primeiro milagre, Jesus dá um sinal claro de que através dele, toda a nação espiritual de Israel seria purificada de todos os seus pecados e resgatada de volta para a justiça eterna de Deus, porque Jesus é a água da vida eterna. Amém? Eu estou ficando feliz, Natália, que você está prestando atenção, porque isso aqui é profundidade de Deus. Não é qualquer lugar que você vai ter um negócio profundo desse, para você aprender mesmo, lá de dentro da palavra, e ela entrar dentro de você. A Natália é recém-convertida, já pensou, ela já pegar um evangelho cheio de propriedade assim, esse capim viçoso, nunca mais cai. Quem come do capim viçoso nunca mais cai, você vai saber? Muita gente, as pessoas às vezes caem porque fica comendo capim seco. Aí quem come capim seco passa mal, aí foi buscar outro capim, porque o capim está muito seco. João 4, verso 14 vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, é Jesus falando, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele, olha o detalhe, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a água de Jesus, ela te leva para a vida eterna. Ela é uma água diferente. Por isso que naquela talha não tinha qualquer água. Era uma água purificada pelos judeus. Havia sido orado naquela água. E Jesus fala assim: eu sou essa água. Com essa água eu te levo para a vida eterna. Pegou? Mas aí tem 1 João, que é esse mesmo que escreve esse evangelho. Lá ele vai escrever uma carta. 1 João 1,7 vai dizer assim: se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, aí está falando de Jesus, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
a confissão de pecados e o perdão estão aqui nesse texto. Se confessarmos e sabemos que Jesus é que nos purifica, nós vamos entregar a Ele a nossa confissão e Ele fará justiça sobre a nossa vida, sob o ponto de vista espiritual. Amém? Amém. Forte, hein? E aí, a última revelação do texto. Jesus, o sangue da nova aliança. Tá? Porque temos mais um sinal codificado aí. O quarto sinal dos vários. O vinho. Não um vinho qualquer, mas um vinho produzido pelo próprio Jesus, elogiado como o melhor da festa. Observe o versículo, que vai dizer assim: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque Jesus é o bom vinho. Ele é o vinho eterno. Jesus então demonstra aqui que Ele é o vinho perfeito. Porque significa que Ele é a alegria do povo judeu e a nossa alegria. A nossa alegria porque o seu sangue que foi dado por nós na nova aliança, não mais com o sangue das ovelhas que eram sacrificadas lá no Velho Testamento, não, o sangue dele mesmo, como ovelha que foi à cruz sem pecado, uma ovelha sem defeito, um cordeiro imaculado que é Jesus. O que acontece? Ele deu o próprio sangue que foi vertido na cruz por mim e por você. Pegou? E aí, ele fez isso mesmo sabendo que você é pecador. Esse é o detalhe. Você já viu quando você leva qualquer um para sua casa? Não leva. Mas Jesus diz assim: não, eu vou derramar o meu sangue para todos aqueles que crerem em mim, indiferente de eles estarem aqui hoje ou estarem há 2000 anos depois. Então você que está aqui é resultado da oração sacerdotal de Jesus, que diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E ele agradece a Deus e diz assim: Deus, obrigado por aqueles que estão aqui hoje e aqueles que crerão em mim. Eu já oro por eles. Jesus já orou por mim e por você lá em João capítulo 17. Amém? Jesus já orou por você antes de te conhecer, porque ele sabia que você um dia iria abrir a tua boca e confessar ele. Amém? Por que a gente tem que confessar Jesus? Porque ele fez confissão de vocês perante Deus. Então você tem que vir e confessar ele perante as pessoas. Por isso que eu falo, quer realmente Jesus de verdade, só tem que confessar ele com a tua boca. O sangue é a expressão da morte sacrificial e expiatória de Jesus em nosso favor. As referências ao sangue do Salvador incluem a realidade de que ele literalmente sangrou na cruz. Mas, mais significativamente do que isso, que sangrou e morreu por nós pecadores, de mesmo nós não merecendo. É a graça imerecida. O sangue de Cristo tem o poder de expiar por um número infinito de pecados cometidos por um número infinito de pessoas ao longo dos tempos. E todos cuja fé repousa nesse sangue serão salvos. Amém? Por isso que a última tela que eu coloquei nessa minha mensagem é um hino que eu gosto muito. Ele fala da mensagem da cruz. Existe uma mensagem na cruz.
Lembra daquele hino? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por que eu amo a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz nos revela a morte da morte na morte de Cristo. Só a mensagem da cruz nos revela isso. A morte, vamos repetir comigo. A morte da morte na morte de Cristo. Porque agora em Cristo Jesus nós já temos a vida eterna. Você não é mais um morto, mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Lembra da música? Quem conhece? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também